gravação foi iniciada, professor. Tá, eu vou pedir para tu colocar no slide, vai passando o slide, deve ser o 12º slide. Vai direto para o 12º slide. Okay. Bom, pessoal, como é que eu pensei a dinâmica de hoje? Na aula passada, né, eu trouxe um pouco de uma perspectiva mais crítica sobre a questão da inovação e alguns elementos que colocam, na verdade, mostrando uma visão acrítica que tem levado à incorporação, tem reduzido a inovação à incorporação de ferramentas oriundas do setor privado para a administração pública, né? E isso vem no bojo de uma perspectiva de enxugamento do Estado, que, na verdade, é tornar o Estado menor e ampliar o espaço de atividades que eram de responsabilidade do Estado para a atuação do setor privado. Porque a inovação no setor público, ela tem que ir, ela não se reduz a isso, e muito do que é inovação no setor privado não serve para o setor público, porque são racionalidades diferentes. Muitos de vocês provavelmente já tiveram experiência na administração privada, né? E agora na administração pública vocês veem que é uma lógica diferente. Isso não significa, obviamente, né, que inovação, que no setor público a gente tem algumas questões que são comuns ao setor privado, preocupações, por exemplo, com a questão da eficiência, o uso, né, racional dos recursos, a otimização dos recursos diante, né, de um determinado tempo e diante de a questão da efetividade também como um elemento central, o nível de alcance das atividades do setor público, né? Mas tem alguns critérios que a gente diria de caráter mais substantivos, que são importantes no setor público, que devem mediar a decisão sobre as escolhas que a gente faz em termos de inovação. Por exemplo, a questão da a efetividade, né? A relevância, né? O quanto determinada política ela é capaz, né, de não só atingir os objetivos em termos de eficácia, mas a efetividade em termos de transformação de uma determinada realidade, né? Então, esse é um aspecto relevante, né? O quanto uma inovação ela é capaz de transformar a realidade num determinado campo, né? Então, isso vai além dos propósitos. A inovação no setor privado ela tem o caráter da otimização do lucro, do aumento do ganho econômico, né? Na administração pública é a produção de valor público, né? E daí a gente não pode definir, né, o público a ser atendido como cliente, por exemplo, porque a questão do mercado ela estabelece uma relação de passividade. O cliente ele tem uma relação individualista com as empresas. Ele está preocupado se o produto tem a qualidade ou ele está preocupado, por exemplo, no caso, por exemplo, do transporte por aplicativo, se o Uber vai chegar no horário correto, né? O cidadão tem outras preocupações maiores, né? O quanto as pessoas na comunidade vão ter condições de ter acesso ao transporte. E o Estado tem que ter essa preocupação de ir além da preocupação com o comportamento de consumo individual, porque alguns indivíduos vão ter condições de usufruir de um transporte, digamos, que atende uma demanda mais individualizada, como um transporte por aplicativo, mas o Estado tem que se preocupar com aqueles que não têm aquela condição, e que pode ser a maioria, né? Então, essa é um pouco da discussão que a gente fez na aula passada. E a gente fez também uma discussão, né, de que a preocupação da inovação ela também vai diferenciar, né, das preocupações do que é a agenda da inovação.
de um país desenvolvido, digamos assim, para um país em desenvolvimento. Mas a gente poderia ir além. Eu passei um texto do Castellazzo para vocês, que ele vai falar sobre modernização. Por que a gente está discutindo inovação e eu coloquei um texto sobre modernização? Porque o debate sobre inovação no setor público ele chega no Brasil a partir das propostas de reforma, meados da década de 90, a partir da ideia de modernização do Estado. E o texto do Castellazzo ele vai falar da modernização, mas se aplica a questão da inovação, de que essa modernização, e a gente poderia colocar então a inovação, ela tem um caráter que não é eminentemente técnico, né? Ela tem um caráter político também. Por quê? Porque você faz escolhas. Quando você decide fazer investimentos em termos de inovação, você faz escolhas, porque os recursos, né, são limitados, né? Então você vai ter que fazer uma escolha, o que você quer alcançar com uma determinada inovação. E isso está condicionado também a questões históricas de desenvolvimento. Eu estava num debate e uma ambientalista estava colocando que tinha que se preocupar com produzir moradias retrofitadas, né? Retrofitar os prédios antigos, né? Tornar eles mais sustentáveis e coisa e tal, aplicar tecnologias de baixo consumo de mudar o tipo de energia adotado. Esse é um debate interessante, é válido para nós, mas enquanto para os europeus, né, essa pode ser uma preocupação central, para muitos lugares aqui no Brasil, a preocupação é ter moradia, pelo menos. Por quê? Porque a gente tem um déficit habitacional de mais ou menos 6 milhões de habitações, e que implica, né, em mais de 20 milhões de pessoas sem um lugar para morar, ou lugares onde o aluguel consome mais de 40% da renda, tá? Ou que são locais de risco, riscos naturais, né? E riscos sociais, por exemplo, as pessoas têm saído e abandonado casas em regiões de tráfico porque não querem colocar os seus filhos em risco, ou, né, em função das incursões da polícia, que chega atirando, ou dos traficantes aliciando as crianças para trabalharem no tráfico, já que o Estado não entra, às vezes, nessas regiões para dar o suporte. Então, as prioridades, né, do que a gente vai pensar em termos de inovação, por exemplo, vão ser diferentes de um país para outro. Né? E a gente pode pensar em termos de inovação também das estruturas administrativas do Estado. Né? Como é que você incorpora uma participação maior da sociedade civil nas diferentes esferas do Estado, né? Como é que você torna mais transparente os processos internos, como é que você torna eles mais eficientes também, como é que você cria processos para atender novos problemas que surgem. Tem um termo, depois eu comento com vocês, que se chama Wicked Problems. São problemas que, além de serem problemas muitas vezes complexos, eles são problemas que a forma como eles se comportam e se apresentam é diferente de problemas que se produziram soluções em momentos anteriores. Então, não adianta você retomar fórmulas anteriores, porque o problema é novo, né? Ou é um problema antigo, mas que ele se apresenta qualitativamente diferente. Né? A gente teve agora há pouco tempo um crescimento de um fluxo imigratório no Brasil. Como é que você lida com isso? É o que a gente chama de um wicked problems.
populações que saem, né, de seus países em função de questões climáticas, catástrofes naturais, guerra, né, crise econômica, por uma série de fatores. Isso é um wicked problem. Como é que o Estado lida com essa situação? Ele nunca lidou, às vezes, com essa situação. A Europa sempre teve a questão de fluxo migratório. Como é que eles lidam com isso? Mas com as guerras no Oriente Médio, isso se intensificou, né? Bom, eu vou só trazer alguns pontos, depois eu vou abrir imediatamente para a gente conversar. Eu vou abrir numa outra tela maior aqui, que eu boto na tela pequena aqui em frente onde eu estou, mas eu não enxergo, fica pequeno para mim. Então, mais do que uma oportunidade, o que os autores, dentro do texto que eu passei para vocês, mais do que uma oportunidade, a questão da inovação no setor público hoje é uma imposição, digamos assim, é um imperativo. Por quê? Porque o Estado ele tem que responder ao que a gente chama de falhas de mercado, situações em que o mercado não dá conta, e o Estado sempre fez isso, seja para construir sistemas, né, de distribuição de energia, para geração de energia. O setor privado não tinha estrutura para isso, foi o Estado que começou, né? O processo da industrialização se deu a partir da ação do Estado. Foi o Estado que, né, investiu em instituições para a formação de quadros burocráticos para o setor público e para o setor privado, né? Então, o Estado ele entra também para cobrir essas falhas de mercado. Ele entra para cobrir falhas de governo também, as falhas em termos de eficiência na prestação de serviços, né? Mas ele tem que ir além disso, ele tem que criar novos valores, né? Criar novas ofertas em termos de produtos ou serviços. Só um minuto aqui, pessoal, que eu esqueci de botar. Desculpa, pessoal. Agora não voltou. Então, o Estado tem o papel da inovação é levar o Estado, né, a continuar cobrindo essas falhas de mercado, onde o mercado não entra, onde o setor privado não dá conta, cobrir as ineficiências do Estado. A gente tem problemas, né? Temos filas para atender em vários setores, por exemplo, INSS, filas no campo, na área de saúde, a gente tem déficit de vagas em termos de creche no país, temos vários problemas que o Estado tem que dar conta disso, né? E criar novas situações, novas ofertas. Por exemplo, vocês devem estar acompanhando toda a discussão sobre inteligência artificial. O Estado tem que começar a se preparar para desenvolver também soluções a partir da inteligência artificial para responder a problemas que ele lida hoje, e que a inteligência artificial pode trazer alguns benefícios importantes. Se vocês olharem na OCDE, vocês vão ter um documento, depois eu posso compartilhar com vocês, que está discutindo a questão da inteligência artificial na administração pública. E vários países já estão com programas avançados em termos de utilização de a inteligência artificial para dar suporte ao Estado. A Estônia, a Finlândia, a Alemanha. Ali vocês têm, nesse documento, tem uma amostra de várias iniciativas em termos de inteligência artificial para dar suporte às atividades do Estado. Um outro aspecto, né, que eu coloquei para vocês na aula passada, que é importante a gente sempre refletir, é suplantar as suposições acríticas a respeito da inovação. A inovação, ela não é uma coisa neutra.
que a gente pode dizer todo tipo de inovação é bom para todo mundo, né? Algumas inovações que foram muito interessantes para iniciativa privada, enquanto crescimento e criação de determinadas empresas, tiveram externalidades negativas do ponto de vista da sociedade como um todo. Tá? E isso deve ser observado. Então, a inovação, né, ela tem que ser observada sob uma lente crítica também. A inovação, por exemplo, ela pode criar mecanismos que ampliam a transparência da ação do Estado. Né? Alguns segmentos podem se colocar contrários, por exemplo, né, à ampliação dessa transparência, porque aumenta o controle social. Né? A gente tinha uma lei de acesso à informação e, num determinado período, quase que se inviabilizou o acesso à informação do Estado, que é uma coisa interessante, que aumenta o controle social, que foi uma inovação em termos institucionais, né? E que não era, né, de interesse de determinados segmentos que isso se tornasse mais amplificado, digamos assim. Um outro aspecto, preponderância da visão econômica. Eu acho que esse olhar hoje da inovação no setor público como apenas uma forma de produzir eficiência econômica, redução de custos, né? É uma visão equivocada, mas é uma visão que vem muito lá das abordagens econômicas, de redução de custo de transação, né? Mas a gente tem que olhar do ponto de vista de que a inovação ela pode implicar em aumento do gasto do Estado, porque ele vai potencializar, às vezes, o atendimento de objetivos que não estão sendo alcançados adequadamente. Tá? E ela demanda investimentos, né? E que, por isso, às vezes, o que é chamado uma inovação, porque passa uma atividade para o setor privado, né? Ela tem que questionar até que ponto isso é uma inovação que produz mais valor ou menos valor. Inovação, né, ela para acontecer no âmbito da administração pública, ela implica em investimentos no quadro da administração pública. Se inovação, a base da inovação é conhecimento, informação, criatividade, né? É para que você avance na proposição de inovação, você precisa ter quadros qualificados. E no momento, por exemplo, quando você leva um enxugamento excessivo, você está tirando esses quadros de dentro do Estado e, às vezes, colocando atores de fora do Estado para pensar inovações para o Estado, que a preocupação maior, na verdade, embora eles possam querer entregar um produto para o Estado como inovador, eles têm uma perspectiva que é a geração de lucro a partir daquilo ali. Tem uma situação aqui no meu estado de uma fundação que ela foi terminada pelo Estado e ela fazia uma atividade que tinha um determinado valor. Quando encerraram as atividades dessa fundação, o Estado passou a pagar por esse serviço, né, para uma fundação em São Paulo e com custo, né, muito maior e sem o controle da metodologia aplicada. Então, você tem um custo de manter determinados quadros no Estado, aparentemente parece caro, mas o conhecimento e o controle sobre a informação, sobre aquilo que está sendo produzido, compensa, às vezes, esse aparentemente maior custo. Né? E uma outra situação interessante, também num órgão aqui no Estado, é que eles terceirizaram uma série de atividades e o que aconteceu? Né? Isso foi considerado uma inovação, né? Espalhou várias unidades terceirizadas e manteve um núcleo de servidores públicos, digamos, gerindo o conjunto de atividades. Como essas
essas atividades terceirizadas em determinadas unidades tinham uma rotatividade muito grande das pessoas, porque elas recebiam muito pouco pela atividade que faziam, o volume de erros era muito grande, levando à necessidade, né, do trabalho ser refeito pelo quadro da administração pública, e esse quadro da administração pública tem que fazer gastos para treinar esse pessoal terceirizado, para pelo menos minimizar o volume de retrabalho nesses órgãos terceirizados, que isso tinha um impacto, né? E daí as pessoas reclamavam dos serviços, e a administração pública não funciona, mas, na verdade, era o terceirizado lá, né, que tinha sido privatizado, uma atividade lá, que não prestava o serviço adequadamente. Eu falei para vocês, na aula passada também, né, de que quando a gente olha o Estado, a gente tem que olhar ele, né, dentro de um sistema nacional de inovação. E o Estado tem um papel importante, né, que é, primeiro, criar estruturas de produção de conhecimento, investir nas universidades, nos centros de pesquisas, ter unidades que formulem políticas de financiamento de pesquisa nas universidades e dentro das empresas, mas que desenvolva pesquisa internamente, para responder aos seus problemas internos também, né? Mas, ao mesmo tempo, fomentar a inovação lá na empresa também. Por quê? Porque é um sistema, esse conhecimento vai circular e vai alimentar também a atividade do próprio Estado. Tá? Então, tem que ter essa relação. Então, as teorias sobre sistemas nacionais de inovação são interessantes porque deslocam, né, a empresa como centro de inovação para colocar a inovação no âmbito de um sistema maior, onde a empresa, para inovar, ela depende do Estado, depende, né, de um conjunto de instituições reguladoras, depende de bancos para viabilizar financiamentos, enfim, é uma estrutura muito mais complexa. Não dá para imaginar, por exemplo, um país que vá avançar tecnologicamente, né, e produzir soluções, as empresas produzirem soluções, se as universidades não recebem recursos para desenvolvimento de pesquisa, ou se não tem linhas de financiamento, e às vezes você fomentar, a gente tem um problema na área de distribuição de energia ou de geração de energia. Bom, a nossa realidade às vezes é muito distinta da realidade de outros países, então a gente precisa pesquisa local para fomentar isso, para produzir isso. Tá? Um outro aspecto, o Estado não só como financiador, mas como inovador. O que eu falei para vocês, então, de que, né, é importante fazer a gestão da inovação dentro do Estado. Organizações públicas do tipo empreendedor. Tem uma autora interessante, que eu recomendo, tem vídeos dela na internet, é fácil, que é a Mariane Mazzucato. É uma italiana que, né, viveu a vida dela inteira praticamente nos Estados Unidos. Eu acho que, se eu não me engano, ela é professora da Universidade de São Francisco. E ela discute o Estado como inovador, né? E ela vai defender um Estado mais empreendedor, de assumir esse papel em vez de financiar. E ela vai mostrar que as grandes inovações, na verdade, elas partem do Estado, né? E se a gente tem hoje, né, o GPS é o investimento público e ele nasce a partir de pesquisas na área pública. A internet, né, vem dos investimentos do Estado. Ela começa a nascer no âmbito do Estado, né? Então, vocês vão ter uma série de inovações que, na verdade, o germe dela está no Estado, não foi uma empresa privada que correu o risco de fazer um determinado investimento, né,
O que acontece às vezes é que as empresas desenvolvem determinados produtos a partir de inovações desenvolvidas no âmbito do Estado e aplicam, né, para atender determinados mercados. Né? Mas o Estado tem um papel inovador. Quando a gente fala de planejamento, por exemplo, o planejamento, o uso de planejamento, ele começa no Estado, não começa na empresa. E hoje tem uma situação engraçada que se defende, às vezes, a incorporação de modelos de planejamento lá do setor privado, o qual não tem, às vezes, a mesma bagagem para desenvolvimento de planejamento que o Estado tem. Tá? E é diferente o planejamento no âmbito do Estado, enfim. A questão da inovação para atacar o que a gente chama de wicked problems, isso é um tema interessante, obviamente a gente não teria tempo para explorar isso, mas eu sugiro que vocês pesquisem e vocês podem olhar no setor, na atividade de vocês, como que esses chamados wicked problems podem aparecer ao nível do Estado, né? As grandes epidemias, por exemplo, elas se apresentam como wicked problems, embora a gente tivesse situações de epidemias em períodos anteriores. Por exemplo, a gente pode dizer que a Covid ela teve uma característica diferente, né? Mas documentos já revelavam que a gente iria passar por uma situação né, de pandemia. Né? Isso já tinha sido alertado, decorrente de um outro wicked problem, que é a questão do aquecimento global. Então, você começa a conectar um conjunto de problemas muito amplos que a gente sabe que eles existem, sabe da complexidade, mas que ainda não existe, né, medidas consensuadas sobre como que você ataca esses diferentes problemas. Governança, daí um outro aspecto também, o modelo de governança do Estado tem implicações sobre a questão da inovação, de como que é encarada a inovação. A primeira ideia, né, de modelo em termos de governança, quando alguns de vocês talvez lembrem, nem todos, alguns são muito novos, não vão talvez lembrar, do Bresser Pereira. Né? O Bresser, durante em 1994, ele foi encontrar com um autor inglês e um autor americano para discutir a questão da reforma do Estado. E ele foi discutir com dois autores que defendiam a reinvenção do governo, que eles chamavam. Né? E a ideia era ter um Estado extremamente pequeno, um Estado que intervisse muito pouco, baseado no que a gente chamou lá de um arcabouço conceitual específico ligado a uma vertente da economia. Né? Então, essa concepção de governança que ele defendia está alinhada com uma ideia de inovação, que a inovação deve ser a incorporação de ferramentas de gestão privada, né? E como um mecanismo de criar estruturas de governança baseadas numa participação maior na realização de serviços públicos por organizações não públicas. Tá? Então, a questão da governança não pode ser dissociada da questão da inovação. Assim como no texto do Castellazzo, ele vai mostrar, por exemplo, que a modernização, no caso, ela pode se pautar numa agenda que dá mais espaço para interesses de uma determinada elite, né? Ou uma modernização que dá espaço para uma participação social maior, onde os objetivos dessa modernização contemplam uma camada maior da população. Então, a inovação, né, ela se situa dentro também de uma discussão de que tipo de governo a gente está pensando. A gente pode
dão destaque para a inovação, não como um mecanismo, né, de racionalização dos recursos, né, mas como um mecanismo, né, como é que a gente inova para ampliar a participação do cidadão nas decisões, para que ele participe das escolhas e se comprometa com essas escolhas. Né? Como que eu uso a inovação para tornar as ações do Estado mais transparentes? Né? Então, é um pouco nessa dimensão. Pode passar o slide, Marissa. A inovação como criação de valor, então, para a sociedade, descontinuidade com o passado, então, essa diferença em relação à inovação no setor privado. Criar valor, como é que você cria valor? Né? Você cria valor ampliando esses serviços, né? Você cria valor à medida que você aumenta também o controle social, né? À medida que você você produz um impacto na qualidade de vida das pessoas. Né? Seja, por exemplo, muito dos problemas, a gente tem uma peculiaridade, né? Mundialmente, em torno de 60% da população mundial vive em cidades ou aglomerados urbanos. Nós, no Brasil, esse percentual vai para 85%. Veja que 85% vivendo em cidades e a gente tem uma concentração populacional em determinadas áreas, a densidade populacional acaba, né, amplificando determinados problemas. Né? Então, quando o Estado ele investe numa solução inovadora, né, as diferentes áreas do Estado, né, investe numa solução inovadora em termos ambientais, isso tem um impacto na qualidade de vida dos cidadãos. Tá? Se ela investe numa solução inovadora em termos de tratamento de esgoto, na parte de saneamento, isso já tem automaticamente um impacto na qualidade da saúde e impacto no meio ambiente. Né? Vejam que os problemas eles apresentam um nexo. Né? Quando você trata a questão, por exemplo, da criminalidade, né? da questão da segurança pública, isso tem um impacto na saúde mental da população. Quando você trata a questão da habitação, tem um impacto na questão da saúde, tem um impacto na questão do trabalho, tem um impacto na questão da educação. Então, existe um nexo. Não por acaso, se vocês olharem, né, obviamente que a gente tem algumas críticas e coisa e tal, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles estão muito conectados. Né? Existe um nexo que, se você não cuidar de uma parte, não adianta, você pode gerar problemas numa outra parte. Tá? Então, olhar essa dimensão aí da produção de valor, né? Olhar essa produção de valor direta e indireta. Né? Atacar as falhas de mercado e as falhas de governo, bem como demandas por melhores serviços. Né? Quando eu falo na questão de melhores serviços como uma inovação, embora a tecnologia possa ter um papel essencial, a gente sempre deve pensar que o que a gente pode fazer também para além apenas do uso de uma tecnologia. Tá? Muitas soluções, obviamente que a tecnologia deve ser utilizada, a gente não deve ter restrição, digamos, um preconceito em relação à utilização da tecnologia. A tecnologia pode liberar pessoal na administração pública para desenvolverem outros tipos de atividades os quais a tecnologia não dá conta, né? Ou mesmo aliviar a sobrecarga de trabalho. Então, a tecnologia é importante, a gente está fazendo um curso aqui, graças à possibilidade da tecnologia nos colocar, né, alguns em Salvador, outros em Porto Alegre, em Belo Horizonte. Então, a tecnologia tem que ficar a serviço,
mas um conjunto de soluções não depende de tecnologia. Então, a gente tem que olhar sempre como é que a gente inova, aplicando tecnologia, sem tecnologia, em termos de modelos institucionais, em termos estruturais. Então, isso tem que ser pensado. Tá? O papel do Estado na inovação vai de investimento em ciência e tecnologia. Tá? Quando a gente pensa num órgão também específico, né, é importante, se a gente vai discutir inovação nesse órgão, discutir dentro do orçamento do órgão quanto pode ser destinado do orçamento para pensar soluções inovadoras para aquele órgão. Tá? Que pode ser, né? Como é que você investe em ciência e tecnologia a nível de um órgão? Seja da aquisição de equipamentos, seja na qualificação das pessoas, seja na disponibilização de tempo das pessoas para pensar em soluções novas, para além do número, para além do conjunto específico, né, das atividades às quais as pessoas têm que responder rotineiramente. Né? Obviamente que talvez alguns de vocês vão dizer assim, professor, isso é loucura, não existe. A gente, com o nosso quadro de pessoal aqui, a gente mal consegue dar conta das atividades de rotina. Então, pensar que a gente vai ter uma carga horária com um conjunto de pessoas para pensar soluções, isso é utópico. Mas vejam, para pensar inovação, seja num órgão, né, tem que se tensionar a construção desse espaço de tempo e de recurso para essa atividade. Né? Do contrário, né, porque a gente tem situações que a gente acaba se virando, às vezes, né, ao mesmo tempo, dois colegas servidores lá adoecem ou têm uma situação e a gente tem que se reinventar para dar conta. Então, por que a gente não pode tensionar e pressionar isso para fazer uma atividade planejada de gestão da inovação? O papel do Estado, então, investimento em ciência e inovação nas compras públicas, né? Isso é uma possibilidade do Estado, de forçar, às vezes, os fornecedores a se reinventarem. Quando você abre uma licitação, você coloca uma especificidade em termos de incorporação de uma nova tecnologia ou de uma especificação do ponto de vista de um atendimento de uma questão ambiental, né? Ou de uma questão de uma questão social específica. Então, você pode, a partir das compras públicas, pressionar para quem se propõe a atender o Estado que traga inovações para o Estado também. Né? Inovações em termos de instituições econômicas e políticas, né? Então, isso é sempre possível. Por exemplo, o que foi considerado uma inovação, as agências reguladoras, a gente pode pensar um conjunto de outras instituições políticas e econômicas, né, que podem trazer inovações, que são inovações também. Inovações de serviços públicos, novos serviços, né? Novos serviços que podem ser baseados em tecnologias já existentes ou em novas tecnologias, ou, como eu falei para vocês, no próprio uso da inteligência artificial. Né? Nos órgãos que vocês trabalham, vocês já pararam para pensar como a inteligência artificial poderia trazer uma contribuição para o desenvolvimento das atividades que vocês realizam hoje? Vocês já demandaram assim algum estudo, né, de como é que a inteligência artificial se aplicaria ao conjunto de atividades? Né? Ou isso seria loucura? Mas é uma possibilidade. Né? Então, trazer essas discussões são importantes. E inovações em termos de estrutura também. Né? A reestruturação, e no caso da administração pública, num país como o nosso, pelas dimensões, né,
pela dimensão territorial, pelas diferenças demográficas, né? A gente tem, né? A gente tem que, às vezes, inovar em termos estruturais para dar conta dessa diferenciação. Há um tempo atrás, às vezes, isso era mais difícil em função da limitação tecnológica, mas hoje a gente pode pensar em inovações baseadas em tecnologias, mas inovações em termos estruturais. Marissa, pode passar mais um slide? Aqui, só alguns temas que eu falei para vocês que vêm sendo discutidos, né, em termos de administração pública, inovação como... Opa, peraí que eu não mudei o meu. Né, que é a questão da governança aberta. Né, isso se falou muito, principalmente a partir da experiência lá do Barack Obama, nos Estados Unidos, e se falou muito, né, em alguns estados e no próprio governo federal, da adoção do governo aberto, do Open Government. Né? Mas se restringiu muito apenas, né, a abertura de informação, e não de participação. A abertura, né, quando fala em Open Government, a gente deve incluir a questão da informação e da voz, da participação, das pessoas poderem discutir aquilo que está sendo decidido também. Tá? Um outro tópico, né, a ideia da colaboração com stakeholders, daí inclui parceiros da administração privada, organizações não governamentais e etc. A colaboração não é uma panaceia para todos os problemas, e ela deve ser analisada também criticamente. Né? Qual a responsabilidade, né, dos atores privados em determinados programas. Eu tenho um tema que eu tenho me interessado bastante, que é a questão dos grandes projetos urbanos, né? O Waterfront Regeneration, por exemplo, que é a recuperação de áreas em frente a costeiras, né? Como Porto Maravilha, Cais Mauá e etc. E um mecanismo de colaboração entre o Estado para realizar essas atividades são as parcerias público-privado. Mas muitas dessas parcerias, o risco tem ficado sob a responsabilidade do Estado e os benefícios no setor privado. Tá? Por exemplo, tem um projeto que foi até um projeto piloto num caso de revitalização de um antigo cais, onde se estabeleceu um espaço para exploração por parte do setor privado, né, onde, nesse contrato, digamos assim, nessa parceria com o Estado, se previa um contingente de lucros para as empresas que abraçariam esse projeto, mas se, ao final de um determinado período, essas empresas não alcançassem aquele lucro, o Estado complementaria isso para chegar naquele lucro projetado. Então, é interessante porque você coloca o risco no Estado e o setor privado não corre nenhum risco. É extremamente inovador para o setor privado, né? Esse tipo de modelo de parceria, onde ele não corre risco, né? Onde, na verdade, a gente sabe que se você entra num projeto que é inovador, né, em parceria com o Estado, o risco deveria ser para ambos. Né? Isso faz parte da lógica de inovação. Bom, tem toda uma discussão que envolve questões de inovação na administração pública, ligada à ideia de Smart City, mas a gente poderia falar da discussão de Smart City, ela se centra muito na ideia do uso da tecnologia, mas ela despolitiza o debate sobre os problemas da cidade.
Eu prefiro falar sobre direito à cidade. Tá? Quando você fala direito à cidade, você traz a problemática da cidade para além das soluções tecnológicas que muitas vezes atendem um público muito restrito, né? E beneficiam um conjunto muito restrito de empresas, onde essas empresas estão preocupadas em produzir soluções, né? Que produzem resultados para elas, mas que não necessariamente alcançam o grande público. Né? Bom, pessoal, eu vou abrir para a gente fazer uma discussão. Eu acabei até me estendendo um pouco mais, mas queria ouvir você sobre essas questões. Fico aberto para a gente debater sobre como é que essa discussão de inovação chega para vocês também, né? O que vocês podem questionar, o que vocês não entenderam. Enfim. Professor, se me permite um exemplo, um acréscimo em relação a essa última questão justamente dessa, muitas vezes, que inovações tecnológicas envolvidas com questões de mobilidade da sociedade, que acabam, de certa forma, privilegiando um público específico, né? Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre o automóvel elétrico. Perdão, meu filho está na volta. Mas e hoje a gente entrevistou alguns proprietários, né, de veículos elétricos no contexto nacional, e o veículo elétrico, né, o carro elétrico, ele veio com todo um apelo em torno da questão da sustentabilidade, né, da redução das emissões. Então é uma tecnologia, uma inovação dentro desse contexto, apesar de ser uma tecnologia que já existiu, né, no início do século XX. Mas de qualquer forma, apesar de de certa forma, ser vendido eventualmente como uma resposta para alguns problemas, esse tipo de problema, ele não atende, né, o principal problema, e os próprios proprietários reconhecem isso, em termos de mobilidade urbana, né, que é o congestionamento nas grandes metrópoles. Ou seja, apesar de tu reduzir a emissão local desses gases de efeito estufa, da poluição, né, eventualmente, dependendo da matriz energética, aí fica mais complicado, não resolve o problema da mobilidade. Ou seja, a pessoa passa a ficar presa num carro, só que é um carro que é movido a um motor elétrico em vez do motor a combustão interna, né? Então tem todas muitas vezes essas contradições que são ignoradas ou não debatidas tão claramente. Obrigado. Não, sem dúvida. Às vezes se olha do ponto de vista do consumo individual, né? A questão a gente pode pensar a questão do carro elétrico, né? Mas de utilizar esse tipo de energia para o transporte coletivo de uma forma geral, né? E talvez às vezes ele seja um pouco mais caro, né? A aquisição disso, mas a longo prazo pode ter um impacto mais positivo. Tá? Eu não pensaria como investimento, talvez, para a nossa realidade, a realidade brasileira, a questão do carro elétrico individual. Tá? Até porque demanda aí investimentos em infraestrutura, tem uma série de coisas. E a gente tem um conjunto maior de problemas. Tá? Mas, às vezes, o que a gente vê é o Estado desembolsando volumes, né? Prefeituras, às vezes, de cidades, desembolsando volumes enormes para viabilizar a compra de ônibus por empresas privadas, ao invés de fazer um gasto direto em ônibus, por exemplo, elétricos, que poderiam ter um impacto ambiental maior e melhorar e ter o controle sobre o transporte coletivo pelo próprio Estado, digamos assim. Então, essa é uma discussão interessante. Mas a gente fica, às vezes, muito refém do debate
sobre as inovações em termos urbanos do que está sendo debatido em outros contextos. Eu até o ano passado, eu voltei esse ano da França, né? Uma coisa é tu ver a realidade da França, de determinadas cidades, ou na Suíça, ou né, visitei outros lugares, né, e olhar a nossa realidade. Né? Então, que tipo de solução a gente precisa nesse momento? Né? E, às vezes, a solução, o que eles estão discutindo como problema não é central para nós, é central para eles, mas não para nós. Às vezes também é necessário um pouco de esforço do poder público, né? Porque às vezes a situação é mesmo de vontade política, porque em Porto Alegre, por exemplo, há muitos anos funcionou o aeromóvel, que em termos de sustentabilidade é um veículo de transporte coletivo, né, que não tem emissão de tipo nenhum. E ele voltou a ser usado muito recentemente, mas num trajeto muito curto. Então, precisa vontade política também para fazerem as coisas acontecer. Não é só o desejo de inovar, né? Mas eu acho que é uma queda de braço muito grande de quem realmente manda e quem realmente decide. Muito bem. Muito bem. Realmente, vocês viram pelo texto do Castellazzo, ele vai dizer que uma das questões para a questão da modernização é a vontade política. Né? A vontade política, e daí ele vai trazer outros elementos necessários, que são os investimentos de tempo, qualificação, né? E isso não se restringe ao Estado, quando a gente olha o Estado de uma forma mais ampla. A gente pode falar dessa vontade política também quando a gente fala de um órgão. Né? Vocês estão ligados a um órgão. O que limita, às vezes, também? A questão da inovação ela vai implicar em prioridades. Ela vai implicar, às vezes, quando a gente pensa em determinadas unidades, em mexer com pessoas, às vezes, que não querem ser mexidas no que elas estão fazendo, né? Que vai ter impacto ou que vai demandar aquelas. Né? E também porque você tem interesses, às vezes, que estão por trás de determinadas iniciativas. Quem resolve assumir, né, um projeto inovador, às vezes, num determinado órgão, ele está comprando, às vezes, uma disputa política ali dentro. Né? Então, inovação não é uma coisa neutra. Né? E ela deve ser trabalhada, articulada, ela deve ser conversado. Olha, a ideia é chegar aqui. Né? Vamos chegar aqui? É possível? Quem é que concorda? O que a gente precisa? Da onde que a gente vai tirar recursos? Né? Com quem que a gente vai pressionar? Então, a inovação, como a modernização, é um processo político, não é um processo eminentemente técnico. Não tem como ser eminentemente técnico, principalmente na administração pública. Nem na administração privada ele é eminentemente técnico. O pessoal de Minas, o que acha aí? O aspecto da inovação é interessante, sim. Quando a gente sempre, os textos faz um paralelo sempre com o setor privado, né? Assim, e transfere para o público. Mas assim, a experiência do privado, assim, que eu percebo, a inovação está muito voltada assim na cadeia de valor, em termos de produto, sabe? Desenvolvimento de produto, principalmente no tecnológico. Então existe muita concorrência. Então ele desenvolve e às vezes ele tem mais tecnologia para oferecer naquele momento, por exemplo, a Apple, não é mais claro, mas ele vai soltando por baixo, porque sabe que daqui a 3 meses
os concorrentes vão copiar, né? E ele vai ter que lançar uma nova tecnologia. Então ele tem que. E o que ele faz? Ele lança o aspecto de criar uma necessidade do produto. Então ele gera a inovação para criar essa necessidade para a marca, né? Então acho que é muito forte isso no setor privado, porque a parte de processo é redução de custo. É assim, como que a gente faz para que aquele produto final tenha um preço ou uma condição de ampliação do mercado, né? Enfim, eu acho que aí o setor público, ele abarca muita tecnologia já, né? E transforma, assim, apropria com um viés diferente para facilitar, assim, para uma entrega, para ampliar o potencial de entrega de valor para a sociedade de um determinado bem que ele produz. Assim, tem uma visão muito diferente, né? Não é exatamente assim, porque o lucro é o lucro social, né? O que é que aquilo tem de benefício. Então, eu vejo uma percepção até em relação à busca de inovação com focos totalmente diferentes assim, entre o público e o privado. Tipo, hoje o governo está lançando muitas ferramentas de aplicativos onde o cidadão ele não tem que ir mais no balcão, né? Buscar uma informação. Isso é uma prestação de serviço. Então ele não precisa ir de 7 às 17. Ele pode fazer meia-noite da casa dele um determinado serviço para entregar. Isso facilita a vida, né? Então, assim, ele pega uma tecnologia existente que o mercado privado utilizou, aplica para benefício da sociedade. Então, ele amplia, assim, o benefício para a sociedade. Então, acho que o aspecto de inovação ele tem esse diferencial no setor público e privado. Um dos aspectos que eu vejo é esse. Muito bem. Sem dúvida, no setor público, a inovação de processo está muito presente. Tá? Tanto nos processos internos, para que as coisas aconteçam internamente de uma forma mais fluida e mais precisa, e já que você tem que ter um controle maior, né, da alocação do recurso, é um controle maior do que o que a gente teria que ter, no caso, no setor privado. Tá? Por outro lado, você também tem inovação em termos de serviços, né, de criação de serviços, né, novos serviços. Então, você tem, por exemplo, na área de saúde, a oferta de serviços distintos, sejam serviços, como que eu diria assim, serviços de prevenção, né, de serviços de oferta de um tipo específico de medicamento, de um tipo de tratamento, são inovações em termos de serviços, né? E que, às vezes, eles se tornam inovadores à medida que você entende uma determinada problemática e você pode, e que tem implicações em termos de custos, às vezes. Né? Por exemplo, em cidades pequenas, né, eu estava vendo um trabalho sobre uma cidadezinha próxima de Porto Alegre aqui. O crescimento de dispensa de medicamentos, né, psiquiátricos tinha crescido substancialmente, né? Por vários motivos. Um dos motivos é com um processo às vezes, de rotatividade muito grande dos médicos, o paciente ia lá, o paciente não contava que o outro médico tinha passado um medicamento, ele já pedia outro e já estava tomando, né? E com a questão da crise, né, as pessoas passaram a consumir, ter mais problemas, né, de depressão ou problemas de instabilidade que não se classificariam como um problema clássico de depressão que demandaria um remédio, mas que demandariam um certo tipo de atendimento. Então, uma das inovações, né, foi a oferta de uma terapia alternativa, né, que não substituiria
né, às vezes, o medicamento, mas que em determinadas situações o medicamento não era necessário ou a terapia reduzia o tempo da necessidade do medicamento. Terapias alternativas que vão desde de um trabalho de orientação do desenvolvimento de atividade física, o atendimento, né, diferente. Então, é possível inovar em termos de processo e em termos de serviços, né? O importante, né, é, de repente, vocês pararem e olhar no tipo de trabalho de vocês, a quem vocês prestam um atendimento. Às vezes, vocês não prestam um atendimento a um público geral, vocês prestam um atendimento para um outro órgão do Estado, né? Que tipo de oferta que vocês poderiam fazer diferente do que vocês fazem hoje? E que processos vocês podem inovar, né? Que novas tecnologias poderiam ser incorporadas para fazer com mais eficiência ou fazer mais, né, adotando uma determinada tecnologia. Então, as possibilidades da inovação, obviamente, vocês não vão desenvolver, às vezes, um produto, criar um produto, uma tecnologia, mas vocês podem criar serviços e podem aplicar tecnologias, né, para facilitar o trabalho de vocês. A ideia, quando eu estava falando com vocês da ideia do uso de a inteligência artificial, né, que às vezes parece uma coisa muito distante, né, mas às vezes tem um conjunto de ferramentas de inteligência artificial acessíveis para determinadas atividades, né, que é possível, então. Então, sem dúvida, tem uma diferença aí do setor privado e que, às vezes, a agenda do setor privado nos limita sobre como é que a gente pode olhar a inovação no setor público. Muito bem, vamos ver o Alexandre. Obrigado. Vamos ver, Alexandre está aí? Alexandre foi tomou um café. Vamos ver a Marília. Olá, boa noite. Tudo bem? Da onde que tu tá onde, Marília? Eu estou em Brasília. Em Brasília. Muito Isso. bem. O que você poderia trazer de contribuição para nós? Assim? Como é que a inovação entra no teu âmbito de trabalho? Olha, eu acho que no aspecto de inovação, o serviço geológico, acho que os colegas estão por aí, né? A gente vem trabalhando muito nessa vertente, né? Nós somos uma ICTs e o ano passado a gente aprovou uma política de inovação, até o fortalecimento dessa iniciativa público-privada. Tá cortando, eu não sei se eu que não estou ouvindo. Tá? Agora Voltou? voltou. Então tá bom, mas eu acho que assim, a inovação no órgão público, ela conta muito com essa parceria público-privada e também acho que com a academia. Eu acho que eu percebo isso, essa vertente, né? Quando você trata de inovação, quando eu vejo experiências aqui na Administração Pública Federal de laboratórios de inovação, eu vejo essas três frentes unidas, sabe? Então, eu acho que foi interessante o que o Marlon trouxe aí nessa perspectiva, né? As duas perspectivas. E acho que a minha contribuição é essa, sabe? Que é essa percepção que eu tenho tido, é que tem se somado esforços de várias frentes para conceber, né, produtos ou serviços inovadores para a administração pública federal. E a nossa instituição, né, acho que um exemplo que a gente trata, não somente por ele, tá? Eu acho que a inovação pode estar envolvida em todos os processos da organização, mas a gente tem
reforçado esse entendimento por meio de políticas, por meio de instituições formais, estruturas formais que tratam de inovação dentro da organização. Ok, muito bem. Obrigado, Marília. A Marília trouxe uma questão interessante, que já consiste numa inovação aí no setor público, que são os laboratórios de inovação. Que os laboratórios de inovação são estruturas que têm uma flexibilidade maior e que conseguem, às vezes, articular profissionais com trajetórias diferentes, com formações diferentes, com atuações diferentes, né? E que vão tirar um momento para refletir sobre questões que precisam ter uma atenção do ponto de vista inovador. E que esse tipo de estrutura viabiliza o que a Marília está colocando, que é esse diálogo também com outros atores. Por isso a ideia desse Sistema Nacional de Inovação é interessante, porque a inovação ela depende do fluxo de conhecimento. Nenhuma organização detém todo o conhecimento necessário para a inovação. Então, você tem que se utilizar do expertise de outras organizações, seja para o desenvolvimento de um aplicativo, seja, né, para testagem de um protótipo, seja para a realização de uma pesquisa, né? Seja para a utilização de um profissional, porque às vezes você não vai contratar um profissional para fazer uma determinada atividade. Então, você recorre, né, a uma universidade, ao uso do laboratório de uma universidade, né, ou, né, a atuação de uma empresa para fazer o estudo. Mas o que eu sempre defendo que é importante é que o Estado tenha, né, o investimento em termos de qualificação do seu quadro para poder dialogar de forma autônoma, né, e pensando no interesse do Estado. Né, porque não adianta ter a expectativa, eu vou fazer uma parceria e vou deixar para aquela startup desenvolver uma solução para mim. Quando tiver a solução pronta, isso não é parceria. Né, e a startup tem o interesse dela também. Né, e o Estado, então, ele tem que, né, ter esse trabalho de pensar. Mas os laboratórios são interessantes, né, para criar aquilo que eu falei para vocês, às vezes, a iniciativa de formar um laboratório de inovação no setor público, ele leva, por consequência, a destinação de um orçamento, né, e, às vezes, do deslocamento de alguém para cuidar disso. E essa estrutura também facilita o diálogo com os atores externos, porque você já tem um espaço. Né? Eu lembro que numa das discussões, uma orientanda minha sobre laboratório de inovação, eu já consegui conectar ela com um outro professor, outro pesquisador, que na verdade era do Tribunal de Contas, que eles já estavam criando um laboratório de inovação. Eles já criaram uma parceria, já estabeleceram uma proximidade e começaram a trocar experiências para a criação do outro laboratório de inovação. Então, essas estruturas são interessantes nesse sentido, tá? Porque elas acabam sendo fundamentais para dar esse pontapé inicial para se pensar em inovação, viabilizar recursos e captar recursos. Veja que o laboratório da inovação ele pode, né, uma vez que você tem aquela estrutura, você tem pessoal, ele pode entrar em editais, ele pode desenvolver projetos, captar recursos dentro do país e fora do país. Você tem órgãos internacionais que estão dispostos a viabilizar recursos para países em desenvolvimento, ou quando se trata de uma questão ambiental, você tem fundos que estão interessados em colocar recursos em projetos, então é possível captar isso, né, nesse sentido. Quem mais se habilita aí para... Eu acho que o Serviço Geológico, apesar de todos
todas as restrições de recursos, né, que tem no serviço público, ainda mais uma empresa que não é uma empresa grande, né? O Serviço Geológico tem 1.000 e poucos funcionários, acho que não chega a 1.500 funcionários, são poucos, né? Faz muito tempo que a gente não tem concurso. Eu acho que mesmo com essas dificuldades, pelas características do trabalho que a gente tem, eu acho que a gente tem conseguido desenvolver inovações, né? Principalmente buscando uma boa prestação de serviço. Então, sistemas de alerta de cheias, a gente tem leituras 2 vezes por dia de vários rios no Brasil inteiro, né? Então, antes isso era mandado por correio, depois era mandado por SMS. Agora já muitas estações de leitura ou são automatizadas, ou então o observador vai lá e registra o nível do rio e manda automaticamente essa mensagem. Isso permite, então, que o serviço geológico, numa situação de cheia eminente, possa avisar a Defesa Civil, e a Defesa Civil, então, pode retirar as pessoas daquela área, ou então permitir que aquelas pessoas coloquem seus bens, sei lá, em cima da mesa, bota a geladeira em cima da mesa, porque já se consegue avisar aí uma grande cheia com quase 24 horas de antecedência, né? E para uma empresa pública, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque pelo fato da gente ter uma empresa grande, volta e meia, troca o governo e a gente entra na famigerada lista de essa vai ser fechada, essa vai ser extinta, essa não sei o que lá, vai ser incorporada por um outro órgão. Então, acho que a inovação ela é fundamental para a gente prestar cada vez um serviço melhor, né? E esse serviço melhor vai fazer com que a empresa chegue no usuário final, que é o cidadão, e quanto mais fortalecido a gente ficar junto com o cidadão, que enfim é quem paga o nosso salário, também mais difícil é desfazer essa instituição, né? Então, a inovação também é um caminho, não só de uma boa prestação de serviço, mas da própria manutenção da instituição, né? Sem um bom serviço, para que serve? Não serve para nada, só gasta recurso. E muitas vezes a inovação ela tem que ser feita com pouco recurso, com as pessoas que estão ali, né? Não tem dinheiro para contratar alguém para vir dar uma solução, então é uma parceria, ou então um grupo ali mesmo que resolve. Eu estou na casa já há bastante tempo e eu vi isso acontecer várias vezes. Então, o primeiro grande banco de dados geológico foi uma criação de uma pessoa de dentro da CPRM, que não era nem da área de TI, mas que foi estudar porque achava que essa informação era preciosa demais para se perder em relatórios de papel que vão acabar se perdendo, que não permite cruzamento de dados. Então, eu vejo o serviço geológico assim, com muitos problemas para inovar, mas que vem dando conta do recado. Vocês vejam o desafio que quando eu falei, estava comentando que hoje 85% da população brasileira vive em cidades ou aglomerados urbanos. Eu imagino que o número de pessoas vivendo em proximidade de rios, com possibilidade de alagamento, e áreas com risco de deslizamento, imagino a demanda e as cobranças, no caso de Petrópolis, né? Na Serra, no Rio, o número de regiões que estão sujeitas, né? A questões, acidentes, não sei se daria para chamar geológicos, mas de deslizamentos. Não precisa lá, Porto Alegre é lotada de área de alto risco.
Porto Alegre tem um mapa das regiões onde se concentram subhabitações também, que são normalmente próximo de áreas de risco por alagamentos, enfim, desmoronamentos e etc. Então, o trabalho de vocês, em termos de inovação, e vocês dependem também, às vezes, né, de tecnologias, de informações que vocês sabem, às vezes, que existem, mas que, às vezes, com orçamento, vocês não têm estrutura. Tá? E que talvez a ideia do laboratório de tentar... E vejo que é uma questão política também, porque provavelmente muita gente a qual a empresa está subordinada sabe que determinadas tecnologias, que têm um custo, obviamente, né, ampliariam a capacidade de atendimento de vocês, né, mas talvez isso não dê visibilidade, talvez as pessoas que sejam... Né, vocês são vistos lá quando não previram a cheia, né? Sendo que vocês sabem que tem recursos, às vezes, tecnologia que poderia aumentar a precisão, né? Então, a inovação, sem dúvida, a empresa de vocês, eu vejo como central a questão da inovação, dos processos internos e da incorporação de tecnologia. E, mais do que nunca, pelo tipo de trabalho de vocês, uma coisa que a gente fala que inovação é conhecimento, é o investimento em termos de trazer pessoal para a empresa e de investir em qualificação. Eu imagino que talvez o orçamento de vocês não comporte vocês poderem fazer, que seria importante, visitas técnicas com certa frequência de equipes para diferentes regiões dentro do país e para outros países, né? De trocar conhecimento com empresas da mesma natureza em outros países, que às vezes já tem uma tecnologia que, às vezes, o fato de uma visita técnica viabiliza a transferência sem custo de uma determinada tecnologia. Então, isso é investir em inovação, investir em pessoal, conhecimento, equipamentos, né? E fazer o gerenciamento disso. Imagino que teria um impacto significativo, né? A gente já teve isso quando se começou a trabalhar com risco geológico, que foi o Japão é um país que tem muitos problemas, né, com a questão do risco. Então, uma equipe bastante grande de geólogos do Serviço Geológico foi qualificado no Japão, né? Então, e foi uma troca muito interessante. E o oposto também é verdadeiro. Uma equipe de geólogos cubanos veio conhecer como que se fazia a parte de controle ambiental de alguns problemas, né, que são comuns quando a mineração se instala, né? Até 88 a mineração não tinha uma regulação muito, não tinha leis para mineração, podia fazer o que quisesse, né? Então, de herança, ficaram vários problemas, e o Serviço Geológico, de uma certa forma, ele tem conseguido auxiliar, embora a gente não faça mineração, né, a gente tem conseguido auxiliar na recuperação ambiental de algumas áreas, e alguns geólogos, então, de Cuba, que também faz mineração, veio ver o que estava sendo feito. Então, essa troca ela não é assim frequente, né, mas ela ocorre. E tudo sai lucrando. Não, sem dúvida. A gente não vai ter tempo de discutir, mas a ideia de inovação aberta é um conceito importante, vocês darem uma pesquisada também, que é a questão da troca, também da construção da inovação em parceria com outros atores, né? A cocriação da inovação. Inovação como uma coisa que pode ser cocriada com outros, seja com o público, né? Seja com fornecedor, enfim, essa ideia da inovação aberta, né? Imagino que a questão da mineração no Brasil
é um aspecto que estava na agenda política dessa discussão, as implicações na questão das terras indígenas. Imagino que isso tenha impactado aí no debate do trabalho de vocês. O acidente em Mariana, né? Deve ter demandado pareceres e discussões. E tem um outro aspecto agora, você falando, André, que é importante, como vocês contribuem também para a inovação em outras áreas. Por exemplo, o desenvolvimento de novas legislações é uma forma de inovação. A inovação institucional, criação de novas leis, que, às vezes, uma medida, uma legislação pautada num conhecimento da realidade do campo de vocês, tem um impacto enorme. Ela evita uma série de outros problemas, né? Desde problemas de acidentes geológicos, de impactos, enfim. O trabalho de vocês leva à produção de inovações à medida que vocês criam medidas, vocês chamam a atenção, olha, determinadas práticas têm essas e essas consequências, tá? Você cria uma legislação e você força as empresas a inovarem para continuar operando sem produzir os problemas que elas geravam antes da legislação. Muito Ou bem. até, professor, não quero me alongar, mas ou até abrindo novos mercados. Uma legislação na qual o corpo técnico do Serviço Geológico contribuiu é uma legislação que regula o uso de pó de rocha, né? O pó de rocha, quando é adicionado ao solo, no agronegócio, ele não substitui o fertilizante, mas ele melhora a qualidade do solo, faz com que se possa reduzir a quantidade de fertilizante. Então, essa legislação, ela correu no Congresso, né? E foi uma participação de vários órgãos, né? A Embrapa participou, o Serviço Geológico participou, e agora existe um mercado, né? Que estimula a economia circular, porque ele é um subproduto da mineração. Então, quando se faz brita, e pedreira de brita é uma coisa que tem em qualquer lugar, em qualquer cidade tem brita, porque é usado em grande quantidade. Esse pó que sobra da britagem, dependendo da rocha que foi britada, ele pode ser adicionado ao solo como um fertilizante. E isso é um insumo muito barato. Na verdade, o que vai ditar esse preço é o valor do frete, né? Porque ninguém vai carregar pó de rocha por milhares de quilômetros, né? Como é o caso dos fertilizantes químicos. Então, isso fomenta um novo produto. Esses mineradores, essas pequenas mineradoras que fazem a britagem, elas podem vender o seu subproduto, elas ganham mais uma fonte de renda. O produtor rural, tanto do agronegócio quanto da agricultura familiar, ele vai ter um produto mais barato, que ele vai comprar da sua área de influência, né? Então, a inovação, ela sempre traz vantagens para os envolvidos, né? E aqui, nesse caso, são vários os envolvidos eu fico muito feliz de ver assim, o Serviço Geológico participando, contribuindo com esses novos produtos. E isso tem um impacto na saúde pública, né? O Estado economiza com isso. Quando você impacta na questão, quando você tem um impacto positivo na questão ambiental, você tem um impacto positivo normalmente na questão da saúde, né? Sim. Na qualidade de vida das pessoas. Muito bem, obrigado, André, pela contribuição também. Mais alguém quer fazer algum comentário? É isso. Bom, pessoal, eu vou ficar à disposição de vocês, tá? Recomendo que vocês leiam os textos, vocês podem escrever, tirar dúvida, vou ficar à disposição, tá? Pensem na mensagem, assim, em encerramento, de que todos vocês podem desempenhar algum papel em termos de inovação.
seja propondo projetos inovadores, seja estimulando a criação de mecanismos de gestão da inovação, seja disseminando conhecimento sobre inovação, de que inovação não é aquilo, né, relacionado apenas à questão tecnológica, mas a inovação está relacionada à questão da tecnologia, mas está relacionada a processo, está relacionado, né, e que inovação não, obviamente, que depende de recursos. É importante os recursos, mas às vezes, né, a gente tem os recursos, eles são escassos, mas você pode dar uma prioridade em determinado momento, né? Mas é importante lutar também pelo recurso, porque vocês vão estar disputando com outros interesses também, né? Vocês têm que se mobilizar no sentido de que vocês são uma organização importante, né? E dar visibilidade maior ao trabalho de vocês. O impacto do trabalho de vocês para a sociedade como um todo. Vocês, às vezes, com uma medida de vocês salvam milhares de vidas, né? No momento que vocês conseguem criar um mecanismo de prevenção, de avisar as pessoas sobre um crescimento da água de um rio que vai alagar tudo e que pessoas vão morrer ou perder, né, seus pertences, vocês têm um impacto enorme como médicos. Ok, pessoal? Prazer, então, ter trabalhado aí com vocês, mas eu continuo à disposição de vocês. Tá? Boa noite para vocês todos aí. Pode encerrar, Marissa, a gravação, então. Boa Ok, noite. boa noite, pessoal. Boa noite, Obrigado. professor. Boa noite. Boa noite.